A poeira fina da estrada de terra de Goiás grudava nos sapatos de Lúcia, mas ela mal notava. Enviada pela revista para escrever um causo pitoresco sobre a centenária fazenda Santa Bárbara, ela já estava desconfiada. Não pelo charme rústico e grandioso das casas de fazenda, nem pelos imensos campos de soja que se estendiam até a linha do horizonte, mas pelo silêncio. Um silêncio que não era de paz, e sim de segredo. Um silêncio pesado que parecia engolir qualquer som que não fosse o vento seco. A família Vasconcelos, dona da propriedade, era influente e poderosa demais para ter uma história simples. O patriarca, Dr. Roberto, havia recebido Lúcia com sorrisos ensaiados e uma vigilância sutil, garantindo que ela só tivesse acesso às áreas liberadas. Ela precisava ir além da fachada. Sentia isso na espinha. Uma coceira investigativa que a havia levado a ignorar a pauta original e procurar a verdadeira história que a fazenda teimava em esconder. Apesar da rigidez do itinerário imposto, Lúcia conseguiu uma hora de liberdade na vasta biblioteca da sede, um lugar que cheirava a madeira velha, cera de abelha e um passado intocado. A estante principal, uma peça imponente de jacarandá maciço, era o foco de sua atenção. Enquanto fingia catalogar alguns títulos para a reportagem, seus dedos percorriam as lombadas empoeiradas, buscando qualquer anomalia. Foi nesse momento que ela percebeu uma leve diferença no padrão do grão da madeira. Um pequeno ponto que, ao ser pressionado, cedeu com um clique surdo, revelando um compartimento estreito e quase invisível. Seu coração deu um salto, a adrenalina começando a correr fria em suas veias. Ali estava, o primeiro indício de que sua intuição estava correta. De que havia mais sob a superfície polida da família Vasconcelos do que os olhos podiam ver. A luz, que entrava pela vidraça embaçada da biblioteca, parecia intensificar a expectativa. Dentro do compartimento, envolto em um pedaço de tecido de linho manchado pelo tempo, Lúcia encontrou um objeto, um diário. Não era um daqueles elegantes com capa de couro, e sim um caderno simples, de capa dura desgastada, que parecia ter sobrevivido a um pequeno incêndio. As bordas estavam chamuscadas e algumas páginas irremediavelmente danificadas. O cheiro que emanava dele era de mofo, de terra úmida e fumaça velha. O perfume azedo do tempo esquecido e maltratado. O objeto em si era uma contradição. Frágil e, ao mesmo tempo, portador de um peso histórico indizível.
Lúcia o pegou com o cuidado de quem desarma uma bomba, a consciência aguda de que, ao tocar nele, ela cruzava uma linha invisível. A simples existência daquele diário. Guardado com tanto esmero e segredo, gritava uma história que os Vasconcelos não queriam que fosse contada. Com a porta da biblioteca trancada e os ouvidos atentos a qualquer som de passos no corredor de ladrilhos frios, Lúcia começou a folhear as páginas ressecadas. A caligrafia era firme, mas nervosa, o traço de alguém que escrevia na pressa e sob forte pressão. O diário datava de cerca de 50 anos antes e as entradas eram assinadas apenas como ES. O capataz da fazenda na época. As primeiras anotações falavam de trabalho, clima e gado, a rotina esmagadora da vida no sertão. Mas logo o tom mudou, mergulhando em um desespero crescente e numa sucessão de eventos nebulosos. O capataz descrevia os homens do Dr. Vasconcelos, as negociações forçadas e, pior, o silêncio imposto, referindo-se a uma comunidade que, de repente, havia desaparecido do mapa da fazenda. A leitura era difícil. A tinta desbotada e as palavras-chave frequentemente riscadas ou manchadas. O texto no diário se tornava cada vez mais fragmentado e codificado à medida que Lúcia avançava pelas páginas. Em uma entrada datada de um ano crucial, o capataz E.S. escrevia sobre um erro que não pode ser desfeito e sobre guardar a verdade onde o fogo não alcança, perto do solo que foi regado com sangue e suor. A linguagem, carregada de culpa e medo, indicava um envolvimento direto ou testemunho de algo terrível. Lúcia percebeu que as palavras tesouro, justiça e direito se repetiam de forma cifrada, misturadas a descrições de marcos geográficos da fazenda como a figueira torta e o córrego seco. Era um mapa, ou pelo menos um guia, para a localização de algo. A jovem jornalista sentiu um arrepio. Não era apenas uma história, era uma confissão e um apelo por reparação, escondido por meio século. A revelação mais chocante veio de uma anotação datada do último dia registrado no diário. O preço da terra foi a alma. Eles levaram tudo, mas não o legado, que a verdade viva no lugar de onde a tiraram. Lúcia entendeu o que o capataz tentava dizer. O algo valioso não era ouro ou joias. Era a prova da expropriação ilegal e violenta das terras da fazenda. O capataz, carregado de remorso,
Havia escondido as evidências documentais que provavam que a fazenda Santa Bárbara, em sua totalidade, pertencia a uma antiga comunidade quilombola local, espoliada pelos Vasconcelos. A grandiosidade da fazenda, seu poder e sua riqueza eram construídos sobre a base movediça de um crime histórico. O chão da biblioteca parecia tremer sob seus pés, e a inexperiência de Lúcia no ambiente rural se dissipava diante da magnitude do que estava descobrindo. A urgência de sua situação era agora um peso físico em seu peito. Se o doutor Roberto Vasconcelos soubesse que ela havia encontrado o diário, tudo estaria perdido. Ele não mediria esforços para proteger seu império. Lúcia, com o diário tremendo em suas mãos, precisava de um plano, e rápido. Seu primeiro instinto foi tirar fotos das páginas, mas a iluminação fraca e a qualidade ruim da câmera do celular não seriam suficientes para garantir a prova irrefutável. Ela precisava levar o diário consigo. Mas como? Sob a vigilância constante dos Vasconcelos. A adrenalina a impulsionava. Ela sentia um calafrio na nuca, uma sensação de que o tempo estava se esgotando e que a atmosfera do lugar, que antes era de mistério, agora era de perigo iminente. Lúcia guardou o diário no bolso interno do casaco, sentindo a rigidez do papel contra sua costela. Um lembrete constante de sua missão perigosa. Ela saiu da biblioteca com passos lentos e um esforço visível para parecer relaxada. O cheiro de mofo do diário misturando-se ao perfume doce das flores do jardim da fazenda. A primeira pessoa que ela encontrou foi o capataz atual. Um homem de poucas palavras e olhar penetrante, que parecia estar sempre presente quando não era chamado. Ele a olhou de cima a baixo com uma seriedade que beirava a suspeita. "A reportagem vai bem, senhorita Lúcia?" Ele perguntou. E a pergunta soou menos como um questionamento educado e mais como uma sondagem. O suor frio começou a escorrer pelas costas de Lúcia. O homem não disse nada mais. Apenas a observou com a paciência fria e calculista de quem espera o próximo passo de um animal encurralado. Ela respondeu com a voz o mais estável que conseguiu, sobre a arquitetura maravilhosa da fazenda, e se afastou. Aquele encontro inesperado reforçou o que o diário havia gritado. O segredo não era apenas antigo, ele era ativamente guardado. A opressão sutil que ela sentira no início agora se transformava em uma teia de vigilância. A Fazenda Santa Bárbara não era apenas um cenário para sua reportagem. Era um labirinto,
E ela estava presa, investigando a verdade sobre a expropriação que, 50 anos antes, havia transformado em cinzas a vida de uma comunidade. Se você gosta deste tipo de conteúdo e quer receber mais deles, se inscreva no canal, comentem de qual cidade você está nos assistindo. A partir de agora, o medo não era mais abstrato. Ele tinha a face fria do capataz e a riqueza sem limites dos Vasconcelos. O que Lúcia tinha em mãos não era um furo de reportagem, mas uma bomba. Ela precisava decifrar as pistas do diário para encontrar as provas escondidas e sair da fazenda antes que o doutor. Roberto percebesse que o compartimento secreto estava vazio. Ela estava agora sozinha, numa terra que cheirava a traição e violência do passado. Sua única aliada era a verdade do capataz morto, escrita em páginas queimadas, e a determinação de uma jornalista de não deixar que a injustiça se mantivesse impune. A noite na fazenda trouxe consigo um novo tipo de isolamento. O casarão era imenso, e os sons distantes do campo, o coachar dos sapos. O barulho metálico de algo se movendo no celeiro, o uivo distante de um cachorro, só amplificavam a sensação de estar sozinha e exposta. Lúcia estava em seu quarto, a luz fraca de um abajur revelando a poeira dançante no ar. Ela espalhou as páginas mais legíveis do diário sobre o colchão, seu único refúgio seguro. O Dr. Vasconcelos havia oferecido um jantar formal, ao qual ela compareceu com um sorriso forçado. A rigidez do papel do diário, sob o blazer servindo como um constante lembrete. Agora, ela podia finalmente se concentrar em desvendar o quebra-cabeça do capataz, e S, a última pessoa a registrar a verdade sobre a expropriação. O desafio estava nos códigos. As menções a Mãe Velha e de O Grito da Terra não eram referências religiosas ou poéticas. Lúcia suspeitava de marcos geográficos locais, talvez apelidos dados pela comunidade expoliada. Mas a pista mais forte estava em uma sequência de números escrita na última página não queimada, acompanhada por um desenho tosco que parecia ser uma bússola. A sequência era 3, 14, 7, $19 e estava perto da descrição da figueira torta, que o capataz descreveu como a sentinela que observa o vale do desengano. Lúcia buscou o nome da figueira na descrição da fazenda que a revista havia enviado. A fazenda era grande, mas a figueira era um ponto famoso.
isolada e peculiarmente retorcida, situada perto da divisa. A jornalista sabia que precisava se afastar da sede para seguir a trilha. A área da Figueira ficava perto do Córrego Seco, uma região pouco visitada pelos funcionários da fazenda, segundo ela havia averiguado. Com a mochila nas costas e a lanterna na mão, ela esperou até que o silêncio da madrugada se tornasse absoluto, quando até o vento parecia ter parado. Ao abrir a porta de madeira maciça, ouviu o rangido agudo da dobradiça, um som que parecia rasgar o silêncio. Lúcia paralisou por um instante, o coração martelando no peito, temendo ter acordado alguém. Mas o casarão continuou silencioso, mergulhado na escuridão opressiva. Ela escapou pela porta dos fundos, sentindo a grama úmida sob seus sapatos, seguindo o mapa mental traçado na sua mente, guiada pela luz do luar filtrada pelas nuvens. O trajeto até a Figueira foi uma batalha contra a escuridão e o terreno acidentado. Ela usava a bússola do celular para se orientar, confirmando a direção que o desenho tosco do capataz indicava. O cheiro de terra molhada e vegetação densa era forte. Quando finalmente avistou a silhueta da árvore contra o céu pálido que começava a clarear, Lúcia sentiu um alívio temporário. A figueira era de fato gigantesca e parecia agonizante. Com galhos retorcidos que pareciam braços implorando. Aquele era o primeiro ponto de referência decifrado. Agora ela precisava aplicar os números codificados. 3, 14, 7, 19 dólares. A chave era a simplicidade. Talvez fossem distâncias em passos ou direções a partir de um ponto de partida específico na árvore. Lúcia começou pelo tronco da figueira, usando-o como ponto zero. O diário mencionava a figueira que guarda a cicatriz. Ela procurou e encontrou. Escondida na casca grossa e cheia de sulcos, uma pequena marca em forma de X, quase engolida pelo crescimento da árvore. Aquele era o ponto de partida. Ela assumiu que os números seriam metros, 3 metros em uma direção, 14 em outra e assim por diante. Mas em que direção? O desenho da bússola no diário era claro: norte, leste, sul, oeste. Ela decidiu testar a sequência. 3 passos ao norte, N. 14 passos a leste, L. 7 passos ao sul, S. E 19 passos a oeste, O. Cada passo era lento e deliberado. A lanterna mal conseguia cortar a neblina matinal que começava a subir do córrego seco. O último passo, o 19º a oeste, terminou em um ponto de terreno estranhamente macio e solto, perto de uma touceira de capim-gordura que parecia fora do lugar.
Lúcia se ajoelhou e começou a remover a vegetação rasteira. Sob ela, encontrou pedras soltas, indicando que a terra havia sido mexida recentemente ou, no mínimo, há muito tempo. Ela usou uma pequena pá de jardinagem que havia escondido na mochila e começou a cavar. A terra cedeu facilmente, liberando um cheiro forte e mineral, misturado ao cheiro rançoso de matéria orgânica em decomposição. Cada pá de terra lançada para o lado era um ato de desafio, e o suor se misturava à tensão em seu rosto. Após alguns minutos de esforço extenuante, a pá bateu em algo sólido e frio. Não era pedra, era metal. Lucia alargou o buraco e puxou o objeto. Uma caixa de metal antiga e enferrujada, do tipo que se usa para guardar ferramentas pesadas, lacrada com um cadeado corroído pelo tempo. A caixa era pesada, sugerindo que continha algo de substância. A emoção da descoberta era quase incontrolável, um pico de adrenalina que misturava medo e triunfo. Aquele era o ponto final do código do capataz. O segredo estava ali, a poucos centímetros de distância. A questão agora era: como abrir a caixa sem fazer barulho e sem as ferramentas adequadas no meio do campo, com o dia prestes a nascer? Enquanto tentava inutilmente arrombar o cadeado com uma pedra, Lúcia ouviu um som. Não era o vento, nem um animal. Era o som seco de galhos quebrando. Alguém estava por perto, vindo em sua direção e rápido. O sol ainda não tinha surgido, mas a luz fraca da madrugada era suficiente para delinear as formas das árvores, e ela viu. Uma sombra alta e esguia, movendo-se com a agilidade de quem conhece a mata como a palma da mão, vindo diretamente do lado do córrego seco. O pânico a atingiu em cheio, e ela largou a pá. A busca pela verdade havia terminado, e o perigo começava. Em uma decisão rápida e desesperada, Lúcia empurrou a caixa de metal de volta para o buraco e cobriu-a às pressas com terra e capim, tentando restaurar a aparência original do terreno. Se o capataz atual, ou pior, um dos homens de Vasconcelos apegasse com a caixa, seria o fim, não só da reportagem, mas talvez dela também. Ela se escondeu atrás do tronco da figueira torta, rezando para que a espessura da casca e a neblina a camuflassem. A figura se aproximava, e Lúcia podia ouvir a respiração pesada, os passos se tornando mais definidos. O cheiro de suor e couro cru pairava no ar. A sensação de estar sendo caçada era esmagadora, e ela mal ousava respirar.
a boca seca de terror. A sombra passou a poucos metros de onde ela estava, sem desacelerar, e sumiu na neblina em direção ao casarão. Não era o capataz, mas um outro jagunço, de uniforme de segurança da fazenda. Ele parecia estar fazendo uma ronda matinal, uma patrulha. Lúcia soltou o ar que nem sabia estar prendendo, o tremor incontrolável começando em suas mãos. Ela estava segura, por enquanto. Mas o incidente provava que a vigilância era contínua e que a fazenda era um campo minado. Ela tinha encontrado a prova, mas ainda não a tinha em mãos. A caixa continuava enterrada, e a verdade sobre a expropriação ilegal das terras dos quilombolas permanecia um segredo. Ela sabia que precisava voltar para a sede, fingir normalidade e planejar a segunda tentativa de recuperação do conteúdo da caixa. A investigação inicial estava completa. E a sombra do perigo estava confirmada. De volta ao casarão, o café da manhã com o doutor Roberto Vasconcelos foi um exercício de nervos. Lúcia forçava um interesse superficial nos lucros da fazenda, enquanto tentava disfarçar a tremedeira nas mãos e o cansaço da madrugada. O patriarca, elegantemente vestido e com uma calma perturbadora, fazia perguntas incisivas sobre o progresso de sua reportagem, a cada palavra sua soando como uma estaca no peito de Lúcia. Espero que a senhorita não esteja perdendo seu tempo com velhas superstições ou boatos de funcionários descontentes, ele disse. O sorriso fixo, mas o olhar frio e intenso, fixando-se no de Lúcia por um tempo desconfortável. A frase era um aviso velado, uma indicação clara de que ele estava monitorando suas atividades, ou pelo menos desconfiando de sua determinação em ir além do superficial. A vigilância havia se tornado mais do que um sentimento. Era uma realidade. A tensão aumentou horas depois, quando Lúcia percebeu que seu quarto não estava mais sob sua posse exclusiva. Ao voltar de um passeio superficial pelo jardim, ela notou um detalhe sutil, mas gritante. A pequena moldura de prata, que ela havia deixado levemente inclinada sobre o criado mudo para testar a inviolabilidade do ambiente, estava perfeitamente reta. Seu coração acelerou. Alguém havia entrado. Um cheiro fraco de tabaco, que não era o seu, pairava no ar. A sensação de violação era imediata e paralisante. Ela revisou seus pertences com urgência silenciosa. O diário, escondido sob as roupas em um canto específico da mala, parecia intacto, mas a mensagem era clara.
A porta da sua privacidade estava aberta para os Vasconcelos. Ainda mais alarmante foi a descoberta de que o seu celular havia sido mexido. Embora não houvesse sido invadido, graças a uma senha complexa, Lúcia notou que o GPS e o histórico de localização haviam sido desativados recentemente. Eles estavam verificando para onde ela estava indo. A paranoia se instalou. O medo não vinha do desconhecido, mas da certeza de que os poderosos donos da fazenda sabiam que ela estava investigando e estavam fechando o cerco. A cada hora que passava, o ambiente pitoresco se transformava em uma prisão de paredes grossas. Lúcia percebeu que precisava acelerar o plano para recuperar a caixa enterrada, antes que Vasconcelos movesse peças maiores ou, pior, decidisse que ela era um risco grande demais para a reputação da família. O doutor Vasconcelos a convidou para um drink no terraço ao pôr do sol, e o convite não era opcional. Sentada na cadeira de vime, observando o vasto império rural, Lúcia sentiu a frieza do metal do copo na mão, contrastando com o calor pegajoso da tarde. O patriarca, com um tom de voz que misturava paternalismo e ameaça, começou a falar sobre a responsabilidade de um jornalista. Ele mencionou, de passagem, um colega de Lúcia que havia tentado publicar mentiras sobre uma grande fazenda e que, por conta disso, havia enfrentado problemas sérios de saúde e de carreira. A menção, sem ser direta, era um aviso brutal. O homem não precisava levantar a voz ou gesticular. Sua simples presença e a história que pairava no ar eram suficientes para transmitir a ameaça. Lúcia sustentou o olhar, sentindo a determinação superar o medo. Ela respondeu que seu único interesse era a verdade histórica da região, mantendo-se vaga. Mas o doutor Roberto, como um predador que fareja o medo, não se satisfez. Ele mudou de assunto. Falando sobre a segurança da fazenda e a presença de homens de confiança que protegiam a propriedade de invasores. Ele fez questão de ressaltar a lealdade e a discrição desses homens, cujos métodos, ele sugeriu, eram rápidos e definitivos. Ele terminou o discurso com um brinde à parceria, e Lúcia engoliu o gelo, sentindo o ar pesado da opressão. A sombra não estava mais se aproximando. Ela estava sentada à mesa.
O encontro no terraço forçou Lúcia a encarar a realidade. Ela não estava mais em uma investigação. Estava em uma situação de refém sob vigilância. A única chance de escapar e expor a verdade da expropriação era conseguir a caixa enterrada antes do anoitecer do dia seguinte. Ela sabia que, a qualquer momento, o Dr. Roberto poderia decidir que a reportagem já havia terminado e exigir que ela fosse embora, com a certeza de que a tiraria de lá sem as provas. A atmosfera da fazenda, outrora de mistério, agora era de perigo iminente. Ela precisava agir na calada da noite, contando com a pouca visibilidade e com o conhecimento que o diário havia lhe proporcionado para conseguir o artefato que exporia o crime da família Vasconcelos e faria justiça à comunidade quilombola espoliada. A ameaça, que até então pairava como uma névoa, cristalizou-se em violência na manhã seguinte. Lúcia havia se preparado para a segunda tentativa de busca pela caixa na madrugada, mas o destino interveio antes. Ela saiu do quarto e encontrou sua mochila, que estava esvaziada sobre a mesa de trabalho e rasgada. Não com um corte limpo, mas com a fúria de quem procurava algo desesperadamente e estava com pressa. No centro da mesa, sobre os restos rasgados, havia uma pequena faca de caça, pontiaguda, cravada na madeira. Não havia bilhete. Mas a mensagem era inconfundível, brutal em sua mudez. Sabemos que você está procurando algo e sabemos que vamos encontrar você antes. O coração de Lúcia disparou, sentindo o suor frio escorrer pela testa. Ela estava sendo caçada e o jogo de gato e rato havia acabado. O som do pneu de seu carro sendo esvaziado, que ela ouviu vindo do pátio, confirmou a gravidade da situação. A ameaça explícita havia se manifestado, e o doutor. Roberto Vasconcelos não estava mais interessado em diplomacia. Ao olhar pela janela, ela viu o capataz da fazenda, o mesmo homem de olhar frio da primeira noite, olhando diretamente para sua janela. Ele não tentou se esconder, apenas acenou com a cabeça uma única vez, um gesto lento e carregado de triunfo e aviso. O carro de Lúcia estava inutilizável. Suas chances de deixar a fazenda rapidamente tinham desaparecido. E o tempo para encontrar as provas da expropriação dos quilombolas estava se esgotando. Lúcia soube, naquele instante, que sua vida estava em perigo real. O dilema não era mais sobre publicar a reportagem, mas sobre sobreviver à fazenda. O poder de Vasconcelos se manifestava na sua certeza de impunidade, na arrogância de agir abertamente.
Ela precisava sair dali, mas não iria sem a caixa que continha as provas. A verdade era a sua única moeda de troca. O medo foi substituído por uma determinação fria. Lúcia pegou o diário no bolso, seu único guia, e sentiu o peso da responsabilidade histórica que carregava. A família quilombola esperava a verdade por 50 anos, e ela não podia falhar agora que estava a centímetros da resolução. A tensão alcançou seu pico durante o almoço, onde Lúcia foi forçada a se sentar novamente com o Dr. Roberto. Ele ignorou o incidente da mochila, mas sua atitude era de quem já havia vencido. Ele fez um longo monólogo sobre o destino manifesto da Terra, a importância de manter a ordem e a fatalidade daqueles que tentavam desafiar o status quo de poder. Alguns segredos, minha cara, nascem para ficar enterrados, e quem tenta desenterrá-los acaba junto com eles. Ele sussurrou, a voz baixa, mas o impacto reverberando na sala de jantar silenciosa. O olhar dele estava carregado de malícia e confiança. Um predador observando sua presa encurralada. Sabendo que ela não tinha para onde ir, Lúcia fingiu uma dor de cabeça e se retirou, mas a imagem da faca e a certeza de que estava sendo observada a impulsionaram a agir imediatamente, sem esperar pela noite. Ela sabia que a espera só daria mais tempo para Vasconcelos se livrar das provas ou, pior, dela mesma. Ela precisava de uma distração. Foi então que ela se lembrou da estrutura da fazenda, detalhada no folheto de turismo que o próprio Vasconcelos havia lhe dado. O mesmo que descrevia o antigo galpão de armazenamento como inutilizado. Ali, entre maquinário enferrujado e silos vazios, havia uma chance de encontrar algo que pudesse ajudá-la a abrir a caixa enterrada, ou a criar um diversivo para despistar a vigilância. Se você gostou desta história até agora, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. Lúcia se esgueirou para o galpão, sentindo o cheiro forte de graxa velha. Palha mofada e metal empoeirado. Ela podia sentir os olhos da segurança sobre ela, mas fingiu estar tirando fotos para sua reportagem. A câmera agindo como um escudo fino. Seu coração estava em disparada. Cada movimento era calculado. Ela não era mais a jornalista inexperiente. O perigo a havia transformado em uma sobrevivente, determinada a expor a verdade da expropriação. Ela precisava de uma ferramenta, um trunfo.
O ponto de virada que a tiraria do papel de vítima e a colocaria na posição de caçadora de justiça. No interior sombrio do velho galpão, a luz entrava por frestas nas telhas e iluminava colunas de poeira que dançavam no ar. O cheiro de metal oxidado era quase insuportável. Lúcia vasculhava pilhas de ferramentas esquecidas e peças de maquinário enferrujado. Ela precisava de algo para quebrar o cadeado da caixa, algo pesado, mas manejável, que não fizesse barulho excessivo. Sua busca a levou a uma bancada de trabalho abandonada, coberta por lonas sujas e teias de aranha. Sob uma dessas lonas, ela encontrou o que parecia ser um martelo de ferro fundido, pesado e desequilibrado. Não era o ideal, mas era a única arma que tinha para acessar a verdade. Enquanto Lúcia preparava o martelo, um brilho metálico sob a bancada chamou sua atenção. Ela se ajoelhou. Afastou a poeira e encontrou um pequeno maço de cartas e fotografias amarradas com um barbante desbotado, evidentemente esquecidas ali. O destino, ou talvez o capataz E.S., que tinha a intenção de que o segredo fosse encontrado, estava trabalhando a seu favor. As cartas eram trocas entre o capataz e sua esposa, datadas da mesma época do diário. Elas detalhavam não apenas a violência da expropriação, mas a identidade exata do executor, o próprio capataz. Coagido por Vasconcelos e atormentado pela culpa, havia sido forçado a conduzir a remoção violenta da comunidade quilombola das terras que hoje formavam a Fazenda Santa Bárbara. Uma das cartas era a chave de tudo. Nela, o capataz expressava seu profundo remorso e mencionava que, como prova final de minha traição e arrependimento, ele havia pego uma única e irrefutável evidência que o doutor de Vasconcelos pensava ter destruído. Não era apenas a papelada da terra, mas um recibo de transferência bancária, datado de 50 anos, provando um pagamento de propina a um juiz local para acelerar a expropriação fraudulenta. O documento era a arma, detalhada na premissa. Não apenas a prova do roubo da terra, mas a prova da corrupção ativa de Roberto Vasconcelos e do envolvimento do judiciário. Algo que poderia derrubar o império da família instantaneamente e que Vasconcelos nunca pensaria que sobreviveria. Com o maço de cartas e a prova de corrupção, Lúcia tinha agora um plano mais robusto. A prova que ela procurava estava em duas partes: o recibo de propina, que ela tinha em mãos, e a documentação original das terras, que devia estar na caixa enterrada.
O plano era arriscado, mas simples: usar o martelo para arrombar o cadeado da caixa, pegar o resto dos documentos e fugir. Mas como fazer isso sob o olhar atento dos jagunços? Ela precisava de uma distração maciça que os tirasse do seu caminho, permitindo-lhe tempo para ir e voltar da figueira torta sem ser detectada. Observando o galpão, Lúcia notou os grandes tonéis de óleo diesel armazenados no canto, usados para o maquinário pesado, e os montes de palha seca. Uma ideia perigosa e desesperada formou-se em sua mente. Ela não podia arriscar a si mesma tentando distrair os guardas. Ela precisava criar um evento que forçasse a atenção de todos para longe da área do córrego seco. O fogo, na seca goiana, era a única coisa que mobilizaria o Dr. Vasconcelos e seus homens com urgência total, pois ameaçava a própria base de sua riqueza, as colheitas e o maquinário. Pegando uma das latas de óleo mais leves e um isqueiro que ela havia guardado, Lúcia se moveu rapidamente, mas com cautela. Para os fundos do galpão, longe da sede. Ela sabia que precisava ser rápida. O cheiro forte e penetrante do óleo diesel enchia o ar enquanto ela o derramava sobre a pilha de palha seca. Era um risco de vida. O fogo poderia se espalhar descontroladamente e a fumaça a entregaria. Mas ela tinha que jogar o tudo ou nada. A tensão era palpável e a decisão de cometer o ato era a virada de 180 graus da protagonista de vítima a agente. Lúcia acendeu o isqueiro e jogou-o sobre a palha encharcada. A explosão de chamas foi quase instantânea, o fogo lambendo a palha seca e subindo rapidamente. Uma fumaça densa e preta começou a subir em direção ao céu, um farol de emergência no coração da fazenda. Lúcia não hesitou. Ela pegou o martelo e o maço de provas do capataz e correu na direção oposta, em direção ao seu alvo, a figueira torta. O alarme da fazenda começou a tocar. Um som agudo e enlouquecedor que quebrou o silêncio opressor. O grito de emergência no rádio do capataz ecoou no ar, e Lúcia viu os seguranças correndo em direção ao galpão em chamas. Ela estava livre, mas o tempo era curto. Ela tinha o martelo, tinha a prova parcial da corrupção e tinha, finalmente, a determinação de desenterrar a verdade completa. O ponto de virada estava concluído. A vítima se armou.
Usou sua inteligência e criou sua própria janela de oportunidade para o confronto final. Ela era, agora, uma ameaça ao Império Vasconcelos. Uma pequena faísca que podia incendiar a verdade escondida por 50 anos. Lúcia corria pela plantação. A fumaça preta do incêndio servindo tanto como cobertura quanto como pressão, pois a qualquer momento o foco nos Vasconcelos poderia mudar para ela. O som ensurdecedor das sirenes e dos homens gritando no galpão estava se afastando. E a escuridão da noite, que caía rapidamente, era sua única aliada. Chegando à figueira torta, ela se jogou no chão, procurando o local onde havia enterrado a caixa. A respiração ofegante, sentindo o cheiro forte de terra e capim. Com os nervos à flor da pele, ela localizou o local e começou a cavar freneticamente com as mãos, sentindo a rigidez do metal sob seus dedos. Ao desenterrar a caixa e colocá-la sobre a terra úmida, Lúcia pegou o martelo e o posicionou sobre o cadeado enferrujado. Ela levantou o martelo, o suor escorrendo em seus olhos, e desferiu o primeiro golpe com toda a sua força. O som metálico, ensurdecedor no silêncio do campo, ecoou, parecendo chamar a atenção de toda a fazenda. O cadeado não cedeu. Ela sentiu uma pontada de desespero e golpeou novamente, com mais raiva, mais determinação. No terceiro golpe, o cadeado se partiu com um estalo seco e satisfatório. Liberando um chiado de ar velho e contido da caixa. Lúcia puxou a tampa com urgência. Lá dentro, sob uma camada de tecido de linho que funcionava como isolamento, estava o tesouro. Pilhas de documentos amarelados pelo tempo, mapas de divisão de terras originais e o que parecia ser o registro de batismo e posse da comunidade quilombola. Tudo carimbado com selos oficiais antigos. Mas ao lado dos documentos estava algo que ela não esperava: a identidade do capataz E.S. E uma pequena gravação de áudio em um mini-cassete que ele havia escondido ali. Lúcia percebeu que a caixa não era apenas a prova do roubo da terra, mas um testamento completo, com vozes e nomes, um peso histórico irrefutável. Nesse exato momento, um ruído diferente, o som de botas se aproximando, fez Lúcia congelar. Não eram passos de corrida, mas passos lentos e deliberados. Lúcia virou a cabeça e viu a silhueta do Dr. Roberto Vasconcelos, parado a poucos metros. Iluminado pela lanterna tática que ele segurava. Ele não estava no galpão em chamas. Ele a esperava. Eu sabia que você voltaria para onde a verdade foi enterrada, ele disse,
A voz baixa, fria e completamente calma, mais aterrorizante do que qualquer grito. Ele a tinha encurralado. Lúcia se levantou, agarrando a caixa com uma das mãos e o martelo na outra, tremendo de adrenalina e medo. Vasconcelos não estava armado com uma arma de fogo. Mas com um pedaço de madeira grosso, um bastão pesado de carvalho e a pura ameaça de seu poder. Devolva o que é meu, Lúcia. Ninguém precisa saber do seu pequeno passeio. Ele sibilou, avançando lentamente. Lúcia sabia que ele a mataria ali e enterraria a história com ela. Não era hora de negociação, mas de sobrevivência. Ela não podia arriscar a prova documental. Ela precisava de tempo. Lúcia jogou a caixa em direção a Vasconcelos, que instintivamente a agarrou. No segundo de hesitação dele, Lúcia correu. Ela não fugia, ela apenas o forçava a escolher entre as provas ou a perseguição. Vasconcelos gritou de frustração ao ver a jornalista se afastar e, num impulso, jogou a caixa no chão e correu atrás dela. Lúcia correu em direção à cerca de arame farpado que delimitava a fazenda, seu único caminho para a liberdade. Enquanto corria, ela gritava com toda a força o nome da comunidade quilombola e o nome da fazenda. Transformando-se em um farol de denúncia contra o poder e a opressão. A perseguição não durou muito. Lúcia conseguiu passar pela cerca de arame farpado, rasgando a roupa e a pele no processo. Mas a dor era irrelevante diante da liberdade iminente. O doutor Roberto, mais velho e pesado, tropeçou ao tentar seguir, dando a Lúcia a distância crucial de que precisava. Ela correu pela estrada de terra até encontrar um casebre simples, onde, exausta e ferida, conseguiu pedir ajuda a uma família de agricultores que, ao verem seu estado e ouvirem sua história breve e urgente, a acolheram e ligaram para a polícia da cidade vizinha. A família a reconheceu da televisão local, onde ela havia sido citada em reportagens anteriores, e a fé na jornalista superou o medo da influência de Vasconcelos. A polícia chegou e, alertada sobre o incêndio no galpão, abordou a fazenda Santa Bárbara. Lúcia, de volta à segurança, conseguiu coordenar a recuperação dos documentos essenciais. O doutor Roberto Vasconcelos foi confrontado não apenas com a acusação de sequestro e agressão, mas com as provas da expropriação, a caixa com os documentos originais das terras dos quilombolas e Zaus, o mais importante, o recibo de propina que Lúcia havia encontrado no galpão.
A evidência da corrupção ativa, somada à violência de seu cerco, era irrefutável. A queda do Império Vasconcelos foi imediata. Com manchetes de jornais e emissoras de televisão, quebrando o silêncio de 50 anos sobre a verdade. A publicação da reportagem de Lúcia, completa e detalhada, expôs a injustiça e a violência que sustentavam a riqueza da família. O impacto foi avassalador. O doutor Vasconcelos foi detido, aguardando julgamento, e iniciou-se um processo legal histórico para a devolução das terras à comunidade quilombola, cujos descendentes, finalmente, puderam reivindicar seu legado. Lúcia, a jovem jornalista inexperiente que buscava apenas um causo pitoresco, encontrou a história de sua vida, uma história de coragem e reparação. Seu nome ecoou não apenas nas redações, mas nas comunidades rurais, como aquela que se recusou a enterrar a verdade. A verdadeira justiça não se mede pela velocidade, mas pela profundidade. A história da Fazenda Santa Bárbara e da coragem de Lúcia nos ensina que o maior poder do opressor reside na capacidade de silenciar a história. Mas o passado, quando injusto, nunca morre. Ele apenas espera o momento e a pessoa certa para ser desenterrado. Lúcia provou que a curiosidade determinada, combinada com a coragem moral, é a única ferramenta capaz de perfurar a opressão, resgatar o legado e restaurar o direito, garantindo que o chão, regado com sangue e suor, volte a pertencer àqueles que dele foram violentamente tirados. Se você gostou desta história, clique no vídeo na tela para assistir outra narrativa. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e considerar um super chat para nos apoiar a continuar trazendo histórias como esta.